Pessoal, então hoje a gente vai trazer na nossa aula um conteúdo muito importante. Aqui no final, a minha letra foi ficando pior aqui porque estava para baixo, né? No final eu trouxe alguns sensores, porque, por exemplo, a gente estudou o diagnóstico em 5 passos, com as peças montadas no carro, a saúde da bateria, alternador, cabeamento, as entradas do alternador, né, o que é um pino positivo, negativo, o que é um PWM, quando que eu condeno um alternador por desempenho, foi o tema da nossa avaliação, quando que eu condeno um alternador por ele estar sem funcionar, meço todas as entradas, recebeu tudo e não funcionou, está condenado por inoperação, vamos dizer assim. Aí na última aula a gente distraiu um pouquinho por causa da avaliação, mas o tema foi a introdução aos módulos, onde a gente aprendeu como funciona o relé de seta internamente. Então eu expliquei os 4 pilares do módulo, o que é uma alimentação, o que é uma estratégia, o que é um sensor, o que é um atuador. E agora a gente começa na nossa formação a avançar para a região de eletrônica embarcada, que é a dor maior que eu percebi no início aqui dessa turma, tá bom? E aqui no tema de hoje especificamente, nós vamos trabalhar com conteúdo novo, que está relacionado aos sensores resistivos. Então, um sensor resistivo é um sensor que altera a sua resistência em função de alguma grandeza não elétrica. Por exemplo, você esquenta o sensor, ele muda de resistência. Você altera a posição de alguma coisa e ele vai mudando a resistência conforme a posição daquilo. Boia de combustível é o exemplo mais fácil. Posição de pedal. Então, o sensor que transforma a posição do pedal numa resistência específica. Sensores ABS. Hoje em dia o sensor ABS, a maioria dos carros, se não todos, trabalham com um sensor resistivo. Enfim, temperatura de ar-condicionado, uma série de sensores. A grande vantagem é que todos eles trabalham com um único arquétipo, um único encaixe. E se a gente estudar esse encaixe, a gente consegue adaptar para qualquer um desses sensores. Eu vou explicar o encaixe, como é que é o geral, e depois eu vou trazer sensor por sensor desses que a gente trouxe aqui. Como que é o circuito específico de temperatura, como que é o circuito específico de borboleta, específico de pedal, e assim por diante. Tudo bem? Então, a primeira parte da nossa aula é entender o arquétipo, o encaixe de sensores do tipo resistivos. Como que funciona esse tipo de circuito? Aqui eu fiz uma representação, vou apresentar aqui os detalhes. Essa região de cima, esse retângulo, está relacionado ao módulo. Tá? Relacionado ao módulo. O módulo ele recebe alimentações positivas. Normalmente o sensor trabalha com 5 volts. Então ele tem aqui uma conversão de 12 para 5. Interna ali. Isso aqui nós vamos estudar hoje a parte de dentro do módulo. Por quê? Porque é muito importante para entender a parte de fora do módulo. Se você não entender aqui, você não entende aqui. Aí lá no módulo você tem essa conversão 12 volts para 5 volts. E você tem uma resistência fixa. Uma resistência que ela nunca se altera. Plugado nessa resistência, o módulo tem um multímetro, um medidor de tensão. Não é um multímetro lá dentro, é um medidor de tensão. Ela faz a mesma função que o multímetro que a gente conhece. Que fica lendo a diferença desses dois pontos da resistência. Isso tudo aqui é placa, tudo é placa. Saindo da placa, existe uma conexão que vai direto para o elemento sensor. Vai direto para o sensor. Aqui eu vou dar o exemplo do sensor de temperatura, tá? Estou saindo do sensor de temperatura. Do outro lado do sensor de temperatura, existe uma conexão de retorno ao módulo. Internamente à placa, isso é conectado à massa, ao um dos negativos do módulo. O módulo nem sempre tem um só, eles têm vários negativos, cada negativo é dedicado a uma região do módulo. Estão apresentadas aqui as linhas gerais. Como é um conceito detalhado, aprofundado, eu vou fazendo a explicação em pausas, respirar. Até aqui, pessoal, tudo bem? Que dúvidas que ficaram até o momento? Por enquanto eu só coloquei as posições, o que é cada coisa. Ficou claro, Onofre, o que é isso aqui?
Perfeito. Aí ele fica monitorando a entrada ali em cima e a que está embaixo aí também. E calma, aí eu já vou explicar como é que é o monitoramento, mas isso que você falou está perfeito. Existe aqui uma resistência fixa, que é o objeto de estudo do módulo. O módulo fica olhando só para aquilo ali, ele não sabe do resto. E aqui embaixo, o que é isso aqui? É o sensor. Aqui no caso, o exemplo, o sensor de temperatura. Mas ele é um arquétipo que vai para qualquer tipo de sensor resistivo. Olha que interessante. Num circuito como é esse aqui, a gente chama de circuito em série. O que é um circuito em série? É um circuito que as cargas elas estão numa mesma linha. Então sai da fonte, conecta na primeira. Da saída da primeira, conecta na segunda. Se tivesse 3, da saída da segunda, conectaria na terceira. E assim por diante, aqui só tem 2. Isso é um circuito em série. Isso é um conceito tão enraizado na elétrica, é tão presente, ele é tão fixo, ele é tão forte na elétrica, que hoje em dia existem híbridos do tipo série e híbridos do tipo paralelo. É dessa configuração, é baseado no comportamento desse circuito, que um carro híbrido é chamado de híbrido em série e híbrido em paralelo. E tão enraizado que é, o tipo de um carro ficou como esse circuito. Bom, só a atenção máxima de vocês agora. O que acontece? Num circuito em série, vocês já viram lá na parte de ventilação, na prática, nós temos quedas de tensão ao longo do circuito. O que é uma queda de tensão? Dos 5 volts que se conectam na primeira resistência, nem tudo passa para a segunda. Uma parte fica no primeiro resistor. Como só são 2, uma parte fica aqui e o restante fica aqui. Se fossem 3, uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte no terceiro. Se fossem 4, e assim por diante. Mas tem uma regra. A soma dessas quedas dá sempre a geral. Então, por exemplo, se aqui é 2,5 e aqui é 5, aqui tem que ser 2,5. É uma regra da natureza. A soma das quedas é igual à fonte total, porque é daqui que vem as partes. Então a soma das partes é igual ao total. Legal. E tem uma outra questão. São 2 regras importantes que a gente vai utilizar nesse diagrama. Nem sempre a distribuição é igual. Às vezes dos 5 volts, 2,5 ficam aqui, 2,5 ficam aqui. Às vezes não, às vezes 1 fica aqui, 4 fica embaixo. Às vezes 1,5 fica em cima, 3,5 fica no de baixo. Considerando que o cabo está perfeito, que não está segurando nada. Quem é que faz, quem é que manda nessa distribuição? O valor da resistência. Então, por exemplo, se essa resistência for muito maior que a de baixo, a de cima segura muito mais do que a de baixo. Se ela for igual a de baixo, a tensão que fica nessa é igual a de baixo. Se a de baixo for muito maior que a de cima, muito mais dos 5 volts ficam nela do que na de cima. Então são 2 regras principais de um circuito em série. Primeira regra, existe uma alimentação total e essa alimentação ela vai se perdendo ao longo do circuito. Cada região, cada resistência segura uma parte. Segunda regra, o quanto cada resistência segura depende da resistência dela. Se ela for muito resistente, precisa de muitos volts para vencer aquela resistência. Ela segura muito. Se ela for uma baixa resistência, ela precisa de pouca pressão para vencer ela. Forte, muita pressão. Se ela for fraquinha, baixa pressão. Só isso. E essas 2 regras vão se aplicar nessa quantidade de sensores, que é o principal desejo, anseio que vocês me falaram no primeiro dia. Professor, eu quero dominar a eletrônica, Eu não conheço eletrônica, eu quero ir para a parte eletrônica. Os carros estão avançando, eu estou ficando para trás. Foi o principal que eu escutei. Né? Então, beleza. 2 regras, circuito série, sensor e distribuição e a diferença entre as distribuições. Legal. Meus amigos, até aqui, quais foram as dúvidas que ficaram? Como que o módulo sabe do monitoramento ali? Como que o módulo sabe o quê? O valor da resistência ali. O sensor de temperatura. Como que ele sabe quanto a resistência está segurando ali?
Uma boa pergunta. O módulo não sabe. Eu disse lá na aula de módulos que o módulo só entende uma grandeza, que é tensão. Não sei se você vai lembrar, mas eu disse isso, tenho certeza. O módulo ele só entende uma grandeza, tensão. Então, se o módulo entendesse resistência, eu não precisaria de um circuito. Era só eu pegar o sensor que é resistivo e jogar direto nele, direto no processador. Como ele não entende resistência, eu preciso desse circuito para transformar a resistência em tensão. Aí ele vai ler só a tensão aqui em cima. Mas uma boa pergunta. Como é que o circuito sabe que resistência cada resistor tem e quantos volts vão para cada uma? O circuito, ele obedece à natureza, e a natureza funciona assim. Isso é uma lei física, eletricidade. É natural, não tem nenhum controle eletrônico, eu quero dizer, não tem nenhum computador que vai ajustar, aqui tem uma queda de 2,5, aqui tem uma queda de 1 volt. Não, não. É natural. Quanto maior a resistência, mais ela segura de tensão. Quanto menor, menos ela segura. Ponto final. Uma regra como se fosse a regra da gravidade. Uma regra da natureza. E essa distribuição, sendo a soma total, também é uma regra da natureza. Não tem um processamento, se essa foi a pergunta. Não existe um computador. Igual lá no circuito de ventilação. Você ligava a primeira velocidade, você via. Na entrada do primeiro resistor tem 12, na saída tem 10, na outra tem 8, na outra tem 6. Essas quedas de tensão não tinha nenhum computador ajustando aquilo. Era uma regra da natureza. Se tem resistor, tem queda. Se tem resistor ativo, tem queda. Tem resistor ativo, tem queda. É uma regra natural. Tudo bem? Espero ter ficado claro. Que mais dúvidas que ficaram, pessoal? Pode perguntar isso aqui. Sabe onde eu vi isso aqui? Na faculdade, pessoal. E eu estou passando para vocês na 4ª semana de curso. Então, de forma alguma, eu vou assumir que você entendeu. Se você entendeu, ótimo. Mas de forma alguma eu vou falar, não, todo mundo entendeu 100%. Eu vou sempre assumir que tenha dúvidas. Aí sim, lá nos 5 volts lá, desceu na resistência. Ele monitorou, tá chegando 5 aqui. Agora saiu 3 aqui. É esse monitoramento que ele está fazendo. Isso aí. Tá. Isso aí. Beleza. Aí ele alimentou o sensor ali de temperatura com essa voltagem aí. Ah, tem uma questão antes. Uma boa observação, tem uma questão antes. Legal. Aqui, o que esse cara está fazendo, né? Esse cara ele está medindo qual é a queda de tensão do primeiro resistor. Qual é a queda de tensão do primeiro resistor. Só que só existe queda num circuito ativo, num circuito em série que está funcionando. Só vai ter uma queda aqui de 2 volts, por exemplo, se todo o circuito estiver conectado. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu desconecto isso aqui, eu nem comecei a explicar o circuito ainda, tá? Estou detalhando aqui. Por isso que eu acredito que tenha muitas dúvidas. Vamos dizer que eu rompi o circuito. A gente vai começar a conectar as aulas agora. Rompi o circuito. O que vai acontecer? Aqui eu tenho 5 volts, 5 volts, 5 volts e 5 volts. O que é esse fenômeno que atravessou o resistor? É o retorno de tensão que a gente aprendeu nas outras aulas. Quando tem uma lâmpada, uma resistência, um ventilador, qualquer carga que receba só uma polaridade, ela invade a carga e aparece do outro lado até o circuito se romper. Então, nesse caso que o Noff estava falando, não vai ter queda nenhuma, a queda vai ser 0. 0 volt. Porque a entrada do resistor... Se no caso ele fosse uma lâmpada, não estaria acesa aí no caso. Boa pergunta. Ela não acenderia e os dois lados estariam com 5 ou 12, se for a lâmpada na bateria. Os dois lados com 12. Ela não estaria funcionando, não estaria acendendo. Perfeita observação. Então, nesse caso do rompimento, meus amigos, eu tenho 5 e 5. Por que deu 0? Porque o multímetro mede a diferença. Se não tem diferença daqui para cá, é 0. Não era para marcar 5? Não, o multímetro mostra a diferença. A gente não aprendeu no teste de cabos que ele mede a diferença de uma ponta para outra do mesmo cabo? Que ele mostra lá não pode passar de 500 milivolts? O que o multímetro traz, o que a tensão é sempre a diferença dos dois pontos. Se os dois pontos são iguais, a diferença é 0. Perfeito o que o Eduardo falou. Mas eu nem comecei, tá? Se você fosse fazer um teste do sensor, estaria ele conectado. Em tensão, sim.
Vai trabalhar com tensão. A gente vai, eu vou depois apagar aquela região, eu vou trazer aquela sequência, o fluxograma, para sensores do tipo resistivo. Então sim, você vai trabalhar com tensão pura, com tudo conectado. Se você acredita que é o sensor por tensão, aí você tira ele e testa em resistência, na bancada. Exato. Então o sensor, ele... aqui tem um tipo de material específico, que para cada temperatura do ambiente, ele é muito sensível à temperatura do ambiente. Conforme a temperatura vai variando, a resistência dele varia junto. Então, para cada temperatura, a resistência vai ser maior ou menor. Quando a temperatura muda e a resistência se altera, ela desbalanceia o circuito. Lembra que eu falei, quanto maior de um, menor do outro, vai ficar mais para um, mais para outro? Quando muda a temperatura, que muda a resistência, a distribuição de tensão se altera. Quem que vai enxergar essa diferença, essa oscilação? O meu multímetro dentro do módulo. Então, pela tensão do resistor dentro do módulo, esse é fixo, esse nunca muda, só muda esse. Esse aqui mudou, ele sabe por essa tensão de cima que esse mudou. Aí existe uma tabelinha. 1 volt 20 graus, 2 volts 30 graus, 3 volts 40 graus. 4 volts e meio, 50, e assim por diante. Aí cruza uma tabela. Na verdade, toda a explicação foi o que eu expliquei agora. Eu só estou detalhando ela, vendo por vários ângulos ali, para ir com calma. Mas tudo que eu queria passar, eu expliquei nesse último minuto, vamos dizer assim. Bom? Que dúvidas que ficaram até o momento, pessoal? Certo. A programada é diferente ou a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma Não coisa. muda nada. Ela só vai trabalhar como se fosse essa aí. Sim, é exatamente assim. É igualzinho assim. O que é a função? Nenhuma diferença, é igualzinho. O que eu expliquei na semana passada, na quinta-feira? Que o módulo ele tem a parte de alimentação, até aí beleza, positivo e negativo. Ele tem a parte de estratégia, sensores e atuadores. O que seria, vou fazer uma analogia com o corpo humano, o que seriam os sensores do módulo? A pele, os olhos, a audição, o olfato, o paladar lá para sentir o combustível, né? O que o nosso sensor faz? É igualzinho assim, né? Segue o mesmo princípio. A pele, ela transforma a temperatura em sinal elétrico. O olho transforma o mundo externo em sinal elétrico. Quem enxerga não são os olhos, é o cérebro. O cérebro pega aquele sinal elétrico e cria uma imagem a partir desse sinal. A imagem que você está vendo agora, sinto lhe dizer, quem está processando é o cérebro. Seu olho só está enviando sinais elétricos, ele não está enxergando, quem enxerga é a cabeça. Você nunca viu um modelo de carro. Aí quando você vê ele, toda vez que você vê, você vai perceber ele no meio de minutos. Começa a destacar. É. Exatamente. Por exemplo, dizem que as mulheres elas enxergam muito mais tons de vermelho do que os homens, por exemplo. Só uma mulher sabe o que é um tom fúcsia. Se você falar para um homem que tom é esse, ele vai falar roxo. A mulher sabe a diferença do roxo, do lilás, do púrpura, do fúcsia. Ela tem uma sensibilidade biológica maior. Oi? Em 3 mulheres em casa? Se você mostrar uma cor para as 3, elas sabem. Então, foi fazer a formatura da velha. Sim. Aí ela pegou e foi escolher os vestidos. Escolheram esse fúcsia. Fúcsia? Cara, que coincidência. Caramba. É tudo roxo. É tudo roxo. Diferente lá no meio. Sim. Isso é uma coisa da biologia. Então, quem está enxergando é o cérebro. Por que eu estou falando de cérebro, de cores, etc.? Porque aqui a regra é a mesma. Aqui nós temos um sensor, os olhos, vamos dizer assim. Os olhos, juntamente com o circuito, traduzem o mundo exterior para uma linguagem que o módulo entenda.
e o módulo só entende uma linguagem, volts, nem ohm, nem ampere, é volts que ele entende. Como o meu sensor ele se altera de acordo com a temperatura em resistência, eu preciso de um circuito, eu preciso de uma dupla tradução. Eu preciso traduzir temperatura para resistência, que é o que o sensor faz, e eu preciso traduzir resistência para volts. Olha como que é diferente o trabalho. Quem que faz essa mudança de temperatura para resistência? O sensor. Quem que faz de resistência para volts? O circuito. Então é uma dupla tradução. Aqui nós estamos entrando em detalhes assim muito específicos, mas eu garanto que é extremamente relevante para você sair dessa aula falando o seguinte: eu domino boia de combustível, eu domino sensor temperatura, eu domino sensor ABS. Se eu for medir lá, eu sei o que eu estou medindo, eu sei o que tem que acontecer. Garanto que essas informações são cruciais. Já vou entender por quê. Até aqui, meus amigos. Que dúvidas a mais que ficaram? Esse retorno pro módulo, ele tem que ter para ser mais preciso? Ótima pergunta. Tem gente que faz o seguinte: professor, legal, isso aqui não é massa? É. Eu não posso pegar um massa que está perto e colocar aqui? Vai funcionar? Vai. Qual que é o problema? O módulo aqui, ele trabalha com graus, ou décimos de graus às vezes. Ele sabe se o motor está em 80 graus ou 81. Leves mudanças no circuito vão alterar esse trabalho. Porque quando esse cara lê, ele tem uma referência do massa que está dentro do módulo. E a gente já viu que os cabos seguram um pouco de tensão. Se eu pego um outro negativo e conecto nele, vai funcionar? Vai, mas ele vai ficar informando uma temperatura levemente diferente. Às vezes não tão leve assim, depende da... É um aterramento que passa por dentro do módulo. É o massa da bateria. O massa da bateria conecta no módulo. E aqui dentro, o que ele mede é com base no negativo que está dentro dele. A grande questão é que esse massa aqui e o massa da carcaça são diferentes. A gente já viu na nossa formação. Medir o negativo da bateria e o negativo da lata é diferente. O negativo da bateria e o negativo da carcaça são coisas diferentes. Para o módulo isso é diferente. Ao invés de marcar 90 graus, ele vai marcar 95, 97. Isso vai mudar o momento que aciona a ventoinha. Bem? É lógico que aqui é uma questão bem, assim, é bem de precisão. Até vai funcionar, mas é bem de precisão. Pode ser que o cliente não perceba. Mas qual que é o correto? O correto é, rompeu aqui no meio, eu não posso aterrar. Eu tenho que realmente fazer passar por dentro do módulo. 100% é isso. Bom? Uma boa pergunta. Não. O massa, o negativo da bateria é sempre 0. Porque o negativo da bateria, ele está sempre depois da última carga. Num circuito em série, vamos dizer 5, né? Aí aqui segurou 2, aí ficou 3. Aí aqui segurou mais 2, aí ficou 1. Aí o cabo segurou mais 1, aí ficou 0. Então, se ele tiver sem atuação nenhuma, esse retorno que ele dá aí vai ser em 12 volts. Quem sem atuação nenhuma? Quem? Tipo assim, eu quero testar se tudo é quebrado. Então eu não vou ver se ele vai dar um retorno aí. Eu sei qual é o altura do sensor. Eu vou chutar. Sim. Ele vai, ele pega essa ferramenta. Então vamos ver se ele tem o retorno. Se ele tem o retorno, eu sei que não está quebrado. Sim. Ele vai dar um retorno de 12 volts para mim? Não, 0 mesmo. 0 volt. 0 volt. 0 volts. 0 volts. O negativo da bateria. Perfeito o que você falou. Se romper aqui, por exemplo, ou se romper dentro do módulo, esse negativo ele vai invadir tudo até aqui. Então, os dois lados do sensor vai estar negativo, por exemplo. Bom. E quando você tira um conector lá da temperatura, dispara. Boa pergunta. É assim, o que acontece quando eu tiro o conector que dispara a ventoinha, né? Quando esse cara aqui ele é desconectado, desconectei o sensor. Aqui dentro do módulo, ele lê 0 volt. Porque como eu rompi o circuito, chegou 5 na resistência e passou 5.
0 volts para o módulo é uma situação de emergência. Ele entra em estado de emergência. Então é assim, eu não sei muito bem o que está acontecendo, não estou recebendo uma informação confiável, então é melhor eu ligar a ventoinha direto, por mais que consuma combustível, do que não ligar. Deixa ligado. Aí ele entra em disparo. Bom, eu tenho um estudo de caso que eu fiz, que eu resolvi o problema à distância. O aluno me passou por esse curso de elétrica, não, passou por outro curso, de injeção, e ele pegou um Peugeot que desligava a ignição, era uma coisa assim, desligava a ignição, a temperatura ia no máximo e a ventoinha disparava. Quando ligava a ignição, o problema em alguns momentos persistia, em outros momentos não. Eu tenho esse estudo gravado, eu perdi permissão, eu gravei a conversa, na sequência, os vídeos que eu fui pedindo, o que eu fui orientando para encontrar o problema. E ele foi me dando feedback. No caso dele, o que estava acontecendo era aqui, ó, o conector do módulo estava mal encaixado. Então tinha hora que tinha massa, tinha hora que não tinha. Mas lá no sensor a gente via, por exemplo, 2, 5 volts. Um 5 aqui, 5 aqui. Porque o rompimento estava aqui, por exemplo. Então o 5 saía de lá, passava, chegava até aqui, 5, 5, 5, 5, 5. Como aqui estava rompido, daqui para trás era 0, só que era para dentro do módulo. Tudo bem? Então só para exemplificar essa questão do disparar da ventoinha, eu tenho um Instagram hoje, deixa eu ver se está lá nesse Instagram, não sei se eu tirei. Se tiver, depois eu compartilho com vocês. Tá bom? Instagram da empresa, aí eu mando para vocês lá. Esse estudo de caso certinho, cada mensagem. Tá bom? Que mais de dúvida que ficou, pessoal? No caso, ali ele vai fazer a leitura e tem uma tabelinha, né? Sim. Tipo, ele vai ler em volts, ó, deu tantos volts, equivalente a tantos graus, até chegar no momento de ligar a ventoinha. Sim. Daí ele tem uma memória dentro do módulo, Isso. uma programação, um processador Isso. dentro do módulo, para fazer toda essa... Perfeita observação. Aqui, depois que essa informação chega até um determinado local, entra na questão da estratégia. Lembra que o sensor, o relé, a estratégia era se chega menos, liga a bobina, se chega mais, corta a bobina? Então, aqui a estratégia eu uso essa informação para várias situações. Eu uso para ligar a ventoinha, eu uso para acender a luz do painel, eu uso para mexer o ponteiro do painel, depende do carro. Então aí entra na parte de processamento. E ele nunca vai errar também a informação, porque ele tem a memória pronta, ele vai comparar esse valor que deu aí. Sim. Ele tem um comparativo do software, que é a memória pronta dele. Isso, a gente chama... Se comparar, se não tem número exorbitante, mas ele vai comparar a informação. Exatamente. Ele tem isso a gente chama de mapa. É um mapa. Ele tem dentro dele tabelas, tudo digital, que ele compara essa tensão e com cada nível de tensão ele sabe o que fazer. Então, por exemplo, é muito inteligente o módulo. Se a minha temperatura ela fez uma subida gradual e atingiu os 90 graus, ele vai ligar, ou 100 graus, depende do motor, vai ligar a ventoinha na primeira velocidade. Ele está subindo de maneira gradual. Chegou nos 100 graus, ele liga a primeira. Se a subida foi abrupta, nos mesmos 100 graus ele liga a segunda. Porque a tendência do motor é continuar aquecendo rápido. Então ele tem isso que você falou. Dentro das memórias do módulo, ele vai ter um mapa e esse mapa identifica que temperatura aquela tensão significa e depois isso é encaminhado para o processamento. É o nosso corpo. Um comparativo com o nosso corpo. Você está lá trabalhando no motor. Aí você vai ter que trocar o óleo com o motor quente. Tá com pressa, não sei por que, algum motivo. Você encosta o braço no escapamento, eu vou falar para você o que acontece. Você encostou no escapamento, você tira o braço e você nem percebeu que tinha encostado no escapamento ainda. Você só percebeu que tinha encostado depois que você tirou. Porque o nosso cérebro é programado... Qual que é a nossa estratégia? Uma das principais. Sobrevivência. Então, é uma rotina tão automática. Olha como é que é a sequência. Estou aqui trabalhando, encostei. A pele transforma em eletricidade. Chega no módulo. A estratégia do módulo é, se está muito quente, eu tenho que proteger o corpo. Aí o módulo devolve um comando para o atuador, que é o músculo, que transforma a eletricidade em movimento.
E aí você recolhe. Só depois que aconteceu tudo isso, que você vai começar a lembrar do que foi que aconteceu. Ah, meu braço estava lá, estava quente, agora que eu percebi que estava lá. Mas toda a rotina já aconteceu no automático. Porque a sobrevivência é a estratégia nossa. Uma das, né? A principal, vamos dizer. Sobrevivência. Então aqui a estratégia é outra, vamos dizer assim, né? Essa estratégia é uma outra, uma estratégia diferente. Beleza? Muito bom. Que mais de dúvidas que ficaram sobre esse circuito aqui? Ó? Já vou trazer os exemplos, nós vamos para a prática depois aplicar isso aqui. Dúvidas a mais que ficaram, por favor. Isso é um sensor de 2 fios. Sensor de 2 fios, muito bom. Muito bom. Daqui, nível de combustível, 2 fios, boia. Temperatura, 2 fios. Sensor ABS, 2 fios. E as chaves modernas hoje em dia, 2 fios. Posição de pedal e posição da borboleta são 3 fios, levemente diferente, mas o princípio é o mesmo. Que a peça mudou. Muito bem. Uma breve revisão, então, para a gente avançar. Hoje a gente estudou o arquétipo, aí, o encaixe de circuitos em série. O circuito em série trabalha com 2 regras principais. A primeira regra é que a tensão total ela se dissipa em cada resistor, em cada carga. A segunda regra é que o quanto dessa fonte vai para cada resistência depende do valor da resistência. Se for muito resistivo, segura muita tensão. Se for pouco, segura pouco. Mas sempre a soma das duas dá os 5 volts, nunca ultrapassa. Um sensor resistivo, ele naturalmente transforma uma grandeza não elétrica numa grandeza elétrica. A resistência nesse caso, por isso que ele é um sensor resistivo. No caso da temperatura, sensor de temperatura, cada temperatura do ambiente ele se altera para uma resistência específica. Quando esse cara muda de resistência para cada temperatura que está acontecendo, ele desbalanceia essa soma de tensões. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil, acredito. Vamos dizer que seja aqui 1 ohm de resistência e nessa temperatura que a gente está agora seja 1 ohm de resistência. O que vai acontecer? 5 volts. Esses dois são iguais? São. Então aqui em cima fica 2,5 e aqui embaixo fica 2,5 volts. O que você vai ler? Se você pudesse ler só um específico. Nessa região é 5, nessa região é 2,5, que foi o que sobrou da queda do de cima, e nessa região toda aqui é 0. 0, 0, 0, 0, 0. Vou passar um outro exemplo agora. Vamos dizer que esse resistor aqui seja 1 de novo. E esse aqui seja 4. Como é que vai se comportar esse circuito? De acordo com aquelas 2 regras que eu falei para vocês. Como o circuito inteiro é 5 volts, esse resistor é 1/4 desse, então a queda de tensão aqui vai ser 1/4 dessa. E a soma dos dois vai dar 5. Quanto que seria? Aqui fica 1 volt, vai segurar 1 volt, e aqui ele vai segurar 4 volts. Se a gente pudesse ler uma região específica, aqui eu ia ler 5, 5, 5, 5, 5. Segurou 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Segurou 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todo esse circuito. Aqui o modo ele está lendo. Ah, aqui é 1 volt, então a temperatura é 20 graus. Ah, agora é 4, então é 80 graus. Esse é o trabalho do circuito. Vocês entenderam, meus amigos? Perguntas? Pode perguntar. Quando ele, tipo assim, mesmo que ele seja temperatura, ele seja um fio, ele está pegando aterramento direto do bloco. O bloco está aqui, ó. Bloco do motor. Esse é o bloco. Às vezes tem sensor que é um fio. Aí o próprio sensor ele pega o aterramento onde ele está localizado. Sim, sim. Nesse caso de 2 fios, o bloco está aqui, ó. Está depois do módulo. Bom? Uma boa pergunta.
Passei o scanner no carro, falha no sensor de temperatura. Aí eu vim aqui no sensor e eu medi aqui em cima dele, com tudo conectado, tá? Chave de ignição ligada, tudo funcionando. Tentando funcionar, pelo menos. Aqui eu medi 5 volts. E aqui embaixo eu medi, embaixo do sensor, eu medi 0 volts. Tá tudo bem? O que vocês acham? Tá tudo bem, sim ou não? Tá tudo certo? Não tá. Legal. Onde que pode ser o problema? O massa não tá chegando? Se ele não tivesse chegando, eu não via 0 aqui. Eu via 5. Que ia passar dos dois lados. Boa. Muito bom. Olha, eu não sei. Foi perfeito o que vocês falaram. Só tem duas possibilidades. Ou a que o Dario falou, ou o que o Jefferson falou. Só tem essas duas. Vou explicar aqui para garantir todo mundo no mesmo ponto. Vamos dizer que eu rompi essa resistência aqui. Ó. Rompi ela por dentro, ela queimou. Esquentou tanto que queimou. O que vai acontecer com 5 volts? Ele vai chegar até aqui, entrar em contato. Como desse lado não tem alimentação nenhuma, porque eu rompi o circuito, 5 volts vai invadir. Vai aparecer aqui, aqui, até o pino que você está medindo. Presta atenção. Dentro do sensor ele rompeu. Parou de conectar com a de cima. Retorno de tensão. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Aqui está rompido, mas aqui não. O que vai acontecer? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Você mede em cima do sensor. Aqui deu 0, aqui deu 5. O que está o problema? Sensor queimado por dentro. Rompeu o circuito de tanto esquentar. Ah, legal. Aí, qual que é a segunda possibilidade? Segunda possibilidade aqui, ó, eu vou voltar a desenhar para não confundir, para não ficar os dois no mesmo lugar. Então aqui está o meu resistor, ele está perfeito. E aqui houve um curto na placa. Está pulando a resistência. Então aqui tem 5, 5, 5 e 5. Aqui tem 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que vai acontecer quando eu mexo no sensor? 5 desse lado, por causa do curto. 0 desse lado, por causa do massa. E esse 0 nunca vai passar daí. Uma boa pergunta. Já respondo ela. Nessa segunda situação eu tive um curto, né? Aí esses 5 volts passou para cá. E o 0 volts passou para cá. Então se eu venho num sensor resistivo, lembrando, eu não estou dando aula de sensor de temperatura. Estou dando aula de todos esses sensores aqui, ó. Se eu venho num sensor resistivo de 2 pinos, que trabalha com 5 volts, e eu meço 5 volts de um lado e 0 do outro, só pode ter dois problemas. Ou ele rompeu, ou a placa está em curto. Testa o sensor está bom? Módulo condenado, não precisa fazer mais nada. Agora respondendo a pergunta sobre o massa, né? Se massa nunca vai passar, num circuito que esteja funcionando, não. Agora ele pode passar quando tem um problema. Que tipo de problema? Um exemplo. Aí acontece o retorno negativo. Como eu tenho um resistor, que é o sensor de temperatura, e ele rompeu do lado de cima, não tem alimentação aqui. O que acontece com uma carga que tem alimentação de um lado, mas não tem do outro? Vai invadir e aparecer do outro lado. Então você vai medir no sensor, 0 volts embaixo, 0 volts em cima. 0 volts dos dois lados é sinal de que a parte positiva não está alimentando. Bom? Excelente pergunta, muito bom. Acabou, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Daqui para frente é só uma repetição. Porque a gente vai entender os outros, vamos adaptar também para os outros sensores. Por favor, ficou dúvidas? Quais ficaram? Muitas? É avançadíssimo isso aqui. Eu já conversei com, por exemplo, com um instrutor aqui.
Não era da realidade dele esse tipo de conhecimento. Só que você percebe que se eu entendo a parte de dentro, eu sei por que dá 0 dos dois lados quando rompe, eu sei que dá 5 volts dos dois lados quando rompe, eu sei porque dá 5 e 0 quando quebra o resistor, eu só sei isso porque eu conheço o circuito de série e conheço a placa dentro do módulo. Se você não conhece a placa dentro do módulo, você não entendia os defeitos. No que isso se traduz no dia a dia? Tempo. O cara que dominou isso aqui, ele mede 5 e 0, testa a resistência, troca o sensor. É velocidade. No final... Tem pedinha? No caminhão lá. Aí vai depender do quanto que o módulo manda. Sim, só vai mudar números. Se é 5, se é 12, se é 24, não tem problema. Mas o teste, para saber que o sensor é o mesmo. O comportamento é o mesmo. Tá bom. Tem sensores que monitoram a corrente, né? Tem. Normalmente usam um resistor de 1 ohm. Aí se circula 1 ampere, é 1 volt a queda. Se circula 2 ampere, é 2 volts, 3 volts, 4 volts. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, nas leis do circuito. Uma outra situação, chegou para mim lá um carro, passei o scanner, luz de injeção acesa, conectei o scanner, faro sensor de temperatura. Aí eu vim em cima do tudo conectado, vim aqui em cima do conector, aqui eu medi 5 volts, e aqui com a agulha eu medi 5 volts também. Nesse caso, onde é que está o problema, ou se tem algum problema? Sensor? Não? Ou tá tudo bem? Ele é 5 volts, né? Aí eu medi 5 volts dos dois lados. Tá tudo bem isso? Massa rompida. Vou ver se... Bruno, me confirma se o seu raciocínio foi esse. Rompiu massa. O que acontece com 5 volts? Invade tudo até o rompimento. Inclusive os dois lados do sensor. 5 de um lado e 5 do outro. Senhor, não tem nenhuma diferencinha daqui para cá? Não tem nenhuma diferença. É igualzinho. Quando o circuito está rompido, não é nem em milivolt a diferença. Não tem nada de diferença. Pode fazer o teste. Pode colocar uma lâmpada lá de um lado, ver se tem alguma diferença do outro. Na lâmpada, não tem. Se tivesse, seria ótimo, né? Porque você ia saber o que é um massa puro e o que é um massa de retorno. Só com o multímetro não dá para saber o que é um massa puro e o que é um massa de retorno. Não dá para saber se é um massa de curto ou se é um massa de retorno. Se desse para ver, nossa, ia ser perfeito. Mas não dá. Bom? Boa, Bruno. Perfeito. Maravilha. Aí, minha oficina hoje está recebendo muito carro com problema de temperatura. É uma febre. Entendeu? Aí eu passei lá, scanner, faro de temperatura. Aí eu vim aqui e medi dos dois lados. E aí, tá tudo bem? O que vocês acham? Ó o raciocínio do Daí. Me confirma, Dani, se foi isso mesmo. Daqui pra cima rompeu. Vamos dizer que rompeu aqui no chicote. Vamos dizer, tá? Rompeu aqui no chicote. O que acontece? Minha resistência tem alimentação de um lado e não tem do outro, porque rompeu a parte de cima. Aí recebeu de um lado, o outro não recebeu nada. O que acontece com 0? 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Aí eu venho aqui no... Foi isso mesmo, Daí, que você pensou? Então, se eu tô lá no meu sensor, que tem o scanner, para a sua temperatura, 0 de um lado, 0 do outro, rompido positivo. Positivo de um lado, positivo do outro, rompido massa. 5 volts de um lado, 0 volts do outro, ou é a resistência que rompeu, ou é um curto dentro do módulo. É muito mais fácil acontecer o sensor queimado que o módulo. Mas aí você testa o sensor, tira ele, mede a resistência. Se deu OL, que é um open loop, circuito aberto, condena o sensor. Se deu resistência e quando você conecta ainda continua 5 e 0, curto dentro do módulo. Módulo condenado. Normalmente é a galera que vai espetando lá de qualquer jeito, pega a lâmpada, vai medindo, vai jampeando. Normalmente é isso, tá bom? Uma segunda coisa que acontece é com o balançar da carroceria, o chicote vai
esfregando no outro, daqui a pouco gasta em algum ponto de torção, assim, né? Gasta a isolação, aí encostou no outro, aí traz o curto para dentro do módulo. Uma boa pergunta, inclusive. Gosto de molhar ele que estraga, é mesmo. Molhar depende, né? Porque o conector, pega um carro moderno ali, os conectores estão emborrachados, a borracha está legal ali e tal, você faz ali a limpeza. Mesmo com VAP, eu já vi fazer, eu nunca fiz, mas eu já vi fazer na minha frente, dentro da concessionária, o cara vai lá, passa lá, não dá nada. Agora, você pega uma conexão, lógico que você não pode fazer assim também, né? Você explica, o pessoal já vai, tem um cara que pega a VAP no módulo, no conector do módulo, não dá, né? Só uma passada ali e tal, tranquilo. Agora, quando a conexão está ressecada, aí começa a infiltrar água. Aí pode ser um problema. Dá problema, né? O sensor de temperatura, né? Não sei de qual. Esse aqui? Brinca a ponta e a água vai dentro do filtro. Olha só. Interessante. É crônico esse defeito. Crônico. Não tinha visto ainda. Bacana. Esses T-Cross, Up, pega tudo na oficina. Os mais novos eu não sei. Os mais novos já vem de metal, já de bronze. Entendi. Boa. Bom. Faz tudo perfeito. Perfeito. E nós vamos testar aí no outro que vem lá do módulo. Ele sempre teria que ficar para cima de 0 e menos que 5. Vamos lá. Tá tudo perfeito. Aqui você vai ter uma tensão entre meio e 4,5, depende da temperatura. E aqui você vai ter uma tensão de 0 volts. Essa região do meio aqui é uma região variável, então depende da temperatura. Só que sempre existe um range. De meio para baixo é zona de segurança, de 4,5 para cima também. Aí ele entra em modo emergência, né? Aqui vai estar sempre nesse intermediário. Excelente pergunta. Qual que é o nível, né? Até quando é considerado bom, até quando não é. De meio a 4,5. Meio 4,5. No caso de trabalho com 24 volts, sempre dobra os valores. Então, se lá trabalha com 12, é de 11 a 13. Se trabalha com 15, 16, é de 15 a 17, assim por diante. Sempre dobra valores, tá? Que mais de dúvida que ficou, pessoal? Posso colocar um defeito, então, no sensor lá, tranquilo? Na avaliação, hein? Vocês estão falando que pode. Oi? Não, que isso. Põe lá as agulhinhas, né? Já aprendeu, vamos sempre reforçar. Põe lá, encaixa as agulhas, de um lado do outro, testa a continuidade, vê se ela encaixou certinho. De um lado do outro, tá? Posso romper aqui o circuito. Posso mesmo, pessoal? Posso vir aqui cortar o cabo? Vocês vão descobrir? Aí eu vou entregar para vocês assim, ó, avaliação você tem 3 medidas para fazer. Só pode fazer 3. Você me fala onde é que está o problema. No geral, você vai medir aqui, aqui e na saída do módulo, dependendo de qual é a falha, né? Por exemplo, se eu coloquei uma falha na massa, tem 5 aqui e 5 aqui. Eu preciso saber se o problema está aqui ou se está aqui. Então eu vou precisar medir aqui, ó, por exemplo. Então eu te dou 3 medidas. Mediu aqui, viu que o problema é massa, mede aqui. Se aqui tem massa, o problema está aqui. Se aqui não tem massa, é daqui para trás. Hoje a gente vai fazer na prática, para a gente reforçar esse conceito, tá? Ok? Muito bom. Vou mudar um pouquinho agora os sensores. Vão perceber que o circuito não vai mudar muita coisa. Vamos trabalhar com sensor ABS. T-Cross, Saveiro. Sensores ABS de 2000 para cá. 2005, 2006 para cá. No geral, tá? Vai ter carro com outro modelo, normal. Mas no geral, esse é o modelo mais aplicado hoje. O que acontece?
O sensor, agora você não estuda mais o circuito, porque o circuito você já conhece. Você estuda o sensor, agora a peça. O sensor, ele é uma peça sensível a magnetismo. Quando você alinha com o sensor uma intensidade de campo, ou um polo norte, um polo sul, para cada polo ele vai ter uma resistência. Então ele sempre vai ter duas. Quando alinhar o sul com o sensor ABS, ele vai ter uma resistência. Quando alinhar o norte, ele vai ter outra. Quando alinhar o sul de novo, ele volta para a primeira. O próximo norte, ele volta para a segunda. Então fica sempre assim, ou é aqui, ou é aqui. Ou é aqui, ou é aqui. Sempre duas resistências. Para uma resistência, vai ter uma queda de tensão, vai ler um valor. Quando mudar do sul para o norte, vai ter outra resistência, vai distribuir de outra forma as tensões, vai fazer a leitura e vai entender que a roda andou mais um pouquinho. Por isso que o rolamento de roda no carro, hoje você não pode inverter. Você tem que montar ele no lado certo, porque é só de um lado que a pista está conectada, que é essa pista norte e sul. Inverteu o rolamento, acende a luz ABS. O que o cliente vai voltar? A luz da ABS está acesa. O que o mecânico que não viu esse conhecimento fala? Não tem nada a ver, eu troquei rolamento. O que tem a ver com a ABS? Falo isso porque já deve ter acontecido algumas vezes, né? É normal. Montou o rolamento ao contrário, por mais que encaixe, a pista não está na parte das costas do rolamento. Por isso que precisa estar direcionado para ele. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, sobre... Isso aqui chama sensor magnetorresistivo. Só tem dois pinos. Sinal e massa. Professor, para cada sensor, então, tem um leitor lá individual? É, sim. Tem um multímetro medindo, né? Tem um processador. Não, mas isso pro módulo é muito fácil. O módulo é... Você fazer vários desses é sossegado. Muitas vezes manda para um só. Um só que lê todos. É uma plaquinha pequenininha, microprocessado. É sossegado para fazer. De tamanho, eu digo assim. O controlador que tem 26 pés. Aí ele não passa do tamanho da borracha, né? Sim, sim. Eu programei já esses PIC, programei tudo. Arduino, já programei. Eu fiz uma vez na faculdade uma injeção para o Gol monoponto. A gente montou a placa, montou o circuito, montou a placa, programou, instalou no carro, funcionou. Marcha lenta, pelo menos. Tudo isso numa matéria. São 3 anos só de eletrônica e automóvel. Muito bom. FATEC, muito boa. Mas era assim também, entrava 40 na matéria, saía 3, 2. Que era um negócio assim bem avançado. Que dúvidas a mais que ficaram, meus amigos? Isso aqui é... Se você entendeu isso aqui, meu amigo, valeu demais, hein? Oi? Vamos avançar para os outros, né? Mas sobre esse aqui ficou alguma dúvida? Vocês me dizem. Mudou só o sensor, né? Diga. Não é resistivo ali, como que ele vê? Tem mais dois tipos de sensor de roda. Tem o do tipo Hall, que é igual o sensor de fase, que a gente trabalhou aqui na sala. Exatamente. E tem um sensor que é indutivo, que é igual o sensor de rotação. Ele gera uma onda alternada. Ele produz um sinal mesmo alternado. A gente pode depois estudar a parte, tá? Porque esses outros dois não tem esse circuito, é um outro circuito. Começou que tem as falhas lá, aí o I90 está no sensor. Sim. Quando são o Hall, o imã fica na peça. Quando é indutivo, o imã fica dentro do sensor. Mas a gente pode estudar isso em outro momento, não é o momento agora. Os outros sensores ABS funcionam com outro circuito, é outra lógica, é outra coisa. Tá bom? Não vamos misturar muito para não confundir. Beleza? Então aqui já foi sensor de temperatura, sensor ABS.
Ué? Tá complicando, vocês acham? Não tá, pessoal. Aqui o meu desenho também, vocês já sabem, né? Depois que eu desenhei o alicate parecendo um cadeado lá, acabou, né? Acabou minha moral com os desenhos, né? Então usa a criatividade aí, meus amigos. Esse aqui é como funciona o sensor de posição da borboleta e sensor do pedal do acelerador. Então antigamente você tinha um cabo que saía do pedal do acelerador, quando você pisava no acelerador, esse cabo esticava e abria a borboleta para entrar mais ar ou menos ar no motor, para ele acelerar mais ou menos. Aí a injeção lia essa quantidade de ar a mais e falava, opa, o cara quer acelerar, deixa eu aumentar o tempo de injeção, vou colocar mais combustível, o motor vai acelerar, e ele ficava naquela dinâmica, né? Fechou a borboleta, menos ar, entendi, corta o combustível, diminui o tempo de injeção, vai reduzir e assim por diante, né? Um ciclo sem fim. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia já há algum tempo não é mais assim. Quando você pisa no acelerador, o acelerador informa para a injeção seu pedido. Quando você acelera, você está pedindo, por favor, módulo, acelera o motor. Você não tem mais controle sobre o motor diretamente. Tanto que antigamente você via lá no cofre do motor o mecânico acelerando ali, né? Ah, não, o que ele está fazendo? Ele está esticando o cabo. Hoje em dia não se faz mais isso. Você não tem mais acesso a esse cabo. Hoje você pisa, por exemplo, o sensor de pedal informa para o módulo um pedido. Acelera, por favor. Aí o módulo fala, beleza, deixa eu mandar um comando agora para a borboleta para ela abrir. Aí você solta, por favor, corta o combustível. Aí ele vai lá e corta o combustível. Tanto que essa resposta, tem carros que respondem mais rápido, tem carros que respondem mais devagar. Porque esse tempo depende da programação. Pega um carro que se acelera, né? É de 0 a 100 em 2 dias, né? Se você não tiver acostumado, você tem que rodar com o carro bastante. Agora, se for um carro mais esportivo, ele é mais direto, né? Acelerador ele já responde. Sim. Sim, mas o tempo é ajustado dentro do módulo. Porque nosso mundo para eletrônica é em câmera super slow. Ele poderia responder na hora, é que a engenharia programa para não responder. Depende de cada carro. Aí é uma questão de concepção de produto. Aí é escolha mesmo. E tem mesmo. Obviamente, um que é cabo direto, você vai. E o que é elétrica poderia ser igual. Não é por escolha de produto. É assim que funciona. Aí como que é essa informação, meus amigos? Aí o Remaps modifica isso daí também. Modifica isso. Modifica a resposta, né? Sim. Acelera o tempo de resposta. Enfim. Como é que trabalha o sensor de pedal ou o sensor de borboleta? O sensor de borboleta trabalha desse jeito. Exatamente assim. Você vai ter uma alimentação negativa, vai ter uma alimentação positiva e vai ter aqui um pino conectado a uma pista. Se você acelera bastante, eu estou mudando a posição, eu estou mudando o comprimento da resistência. Imagina que a resistência é daqui até a parede. Se eu coloco daqui para cá, é 1/3 da resistência. Se eu coloco daqui para a parede, é 2/3. O comprimento que você está utilizando da resistência muda o valor dela. Mudei o valor da resistência por comprimento, desequilibrei o circuito, informei uma tensão diferente, o módulo sabe em que local que está o pedal. Peraí, professor, não entendi. Vamos lá. Imagina que esse cara aqui está no centro do resistor. Está no centro do resistor. Então a resistência útil é essa. Aquele circuito em série fica entre esse e esse útil, não esse. Fica só aqui. Trabalha daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Muito parecido com o circuito anterior.
Professor, por que precisa então dessa parte? É importante ter uma redundância dentro do módulo. Fazer a leitura em comparação tanto com o negativo quanto com o positivo. Porque é um sensor de extrema necessidade, assim, segurança. Dentro da borboleta, para eu ser assim, o máximo preciso, idêntico ao que é, dentro da borboleta tem 2. Está conectado aqui, esse aqui está aqui também no positivo, e ele tem um segundo sinal. São 2 pistas de redundância. Conforme a borboleta abre, os 2 variam. Tenho 2 sensores chegando. Eu tenho uma redundância, uma segurança. Se esse aqui queimar, eu tenho outro. E eu comparo também se os 2 estão variando certinho, igualzinho. Então, é uma redundância de informação. Esse é o sensor de borboleta. O sensor de pedal são 6 fios. É isso aqui, copy, cola. São 3 fios para um. Duplicaram o sensor, colocaram outro sensor igual dentro do pedal. Fica 3 para um, 3 para o outro. É igualzinho o circuito, igualzinho, não muda nada. Que dúvidas que ficaram, meus amigos? O quê? Tudo? Ou não? Na prova eu vou descobrir. Vai faltar no aviso. Os 2 sensores trabalham juntos? Ou um é telemetade e outro? Uma boa pergunta. Não trabalham igual. Tem modelos, tem sensores, por exemplo, que quando você pisa no acelerador, um sinal sobe e o outro desce, em X, assim. Tem sensor que sobe a parte de cima mais do que o outro, como se fosse... Começa em 2 volts e o outro começa em 4, um exemplo. Aí sobe os 2 sinais, desce os 2 sinais iguais. Mas esse comportamento em si não é tão relevante. E cada carro vai ter o seu. O relevante é o circuito e que no caso da borboleta tem uma segunda pista. No caso do pedal tem 2, copia e cola. Isso é o mais relevante. Eu estava montando uma vez que uma aceleração para frente, ela cortava esse lugar a partir do outro. Dava um valor diferente desses 2 leitores. Eu abri ele, não é cortadinho nas perninhas. E aí resolveu. Até hoje. Legal. Até hoje então o carro é familiar? Não, é de uma empresa da cidade aí. Sim. Os caras derretem. Imagino. Eu tenho um colega que ele tem uma Spin 2009. Já faz anos que ele está com um BO desse. Eu não tive a oportunidade de ir lá ajudar ele ainda. No carro próprio. Trocou o sensor do pedal e troca chicote, não resolve. Falha no sensor do pedal. E funciona normal, o carro acelera, freia, consumo tranquilo. Mas continua acusando falha. Professor, na linha de raciocínio do acelerador com o atuador lá o corpo borboleta ali, ele é um atuador. Sim. Não seria um sensor. O sensor seria o pedal, lá já é um atuador. Então é que Ele é um escravo, ele vai fazer o que mandar ele fazer. É isso aí. é uma boa colocação, mas assim, especificamente na borboleta, ela recebe um comando do módulo para abrir ou fechar o motor. Especificamente na borboleta, do corpo borboleta. Recebe uma alimentação no motor. Todo esse comando que ele receber, ele vai vir do módulo. Do módulo. Nada de acelerador direto com ele. Não tem mais O isso. acelerador, ele vai trabalhar com o módulo e o módulo vai trabalhar com o atuador. Exatamente. Só que o módulo envia o comando para a borboleta, aí a borboleta se mexe, certo? Na borboleta existe um sensor que retorna para o módulo se ela está na posição certa. Então, porque é um efeito de mola. E a mola pode desgastar, então ele precisa se calibrar constantemente. Esse retorno seria já outro fio. Um outro fio. Na borboleta são 6 pinos normalmente. 2 são do motor e 4 são do sensor. Do sensor da borboleta. Porque o módulo envia o comando. Como ela tem uma mola de retorno, ele envia um comando PWM, a gente já aprendeu o que é o PWM. Então é um comando chacoalhando, entre aspas, né? Aí coloca numa posição.
na própria borboleta existe um sensor que retorna para o módulo para falar o seguinte: módulo, você queria que a borboleta estivesse em 20%? Enquanto ela está em 18%. O que o módulo faz? Aumenta um pouquinho o PWM. Aí na própria borboleta retorna o sinal. Aí o módulo fala, agora está em 20, então eu posso manter esse sinal. Tanto que quando você troca a borboleta, existe um processo de aprendizagem da borboleta. Pegou a borboleta do carro, falando no veículo leve, tirou, colocou outra, você tem que entrar com o módulo para ele aprender a carga da mola dessa nova borboleta. Então ele faz um processo de aprendizagem. Ele fica abrindo a borboleta e fechando a borboleta, abrindo a borboleta, para ele saber como é que é aquela mola, como é que ele trabalha. É um aprendizado constante que o módulo faz. Então existe sim um sensor na borboleta, para retornar para ela constantemente que posição que ela está. A gente vai fazer essa atividade hoje, vamos pegar esses 6 pinos da borboleta. Bom? Mas esse aprendizado que ele faz aí, isso é feito pelo scanner. Sim. Você entra pro scanner, fala assim, scanner, acabei de trocar a borboleta. Aí o scanner, Seria tipo um código 30. Aí ele faz assim, você trocou a borboleta? Troquei. Então deixa eu aprender como que essa borboleta está se comportando, qual que é a carga dessa mola. Aí ele começa, joga em 30%, pega o retorno. Deu certo. Joga em 60%. Tá em 59%. Então quando eu quiser 60%, o comando tem que ser um pouquinho mais forte. Aí ele vai se ajustando. Então ele vai um aprendizado de borboleta. Se não fizer, o carro fica quadrado, marcha lenta, malucão. Acende a luz de injeção. Acontece sempre quando é uma questão de mola, efeito elástico, borboleta, boia, correio, em aprendizado. Por exemplo, você veio aqui e trocou a correia do Onix. A correia antiga, ela tinha um efeito de elasticidade. A correia nova tem outro efeito. Então você tem que falar para o módulo do Onix. Onix, eu troquei a correia. Durante o funcionamento do motor, ele vai aprender qual que é a tensão da correia. Você vê o nível de precisão que está hoje o carro. Quanto que aquela borracha está esticando ou não. Aí você tem um aprendizado de roda fônica que fala. Está aprendendo qual que é o esticado da correia. Quando você troca sensor de rotação, quando troca correia, quando troca tensionador, sensor de fase, sensor de rotação, quando troca o módulo, em todos esses casos tem que entrar com a aprendizagem de roda fônica. Uma coisa que eu faço, mas sem entender. Eu troco um sensor do turbo. Eu tenho que ir lá, no scanner, e zerar ele. Sim. Se eu não fizer isso aí, ele trabalha com informação errada do sensor que está com problema. Sim. A partir do momento que eu troco ele, eu zerei. Depois de um tempo ele trabalhando, que ele vai identificar os novos dados? Sim. Precisa de ciclos de trabalho. Porque o sensor você não consegue comandar, né? O sensor você não consegue falar assim, igual a borboleta. A borboleta é integrada. Ela é um atuador mais sensor. O sensor ele depende do externo. Então o que você está falando para o módulo? Módulo, eu troquei o sensor. Vão chegar informações meio dúbias para você. Vai aprendendo como é que esse novo sensor trabalha. Por isso que depende de um tempo para ele ter o aprendizado. Quando é sensor. Boia de combustível é a mesma coisa. Temperatura, turbo, como você falou. Da boia, pegou um Onix. Marcava, né? Ele trocou a boia. Trocou a boia do Onix. Chegou lá, ligou a chave, nada de marcar também. Mas não tinha, né? Esse cara na época lá. Eu que entrava por lá, teve que calibrar ele lá, né? Ligar a bateria, ligar a chave lá. Consegui ler a boia que não colocou. Isso é um aprendizado. Muito bom, perfeito. Porque a boia ela faz parte do aprendizado de combustível, por exemplo. Quando você abastece o combustível, a boia muda de posição. Aí o módulo sabe que você abasteceu. Aí ele começa a aprender que combustível foi colocado. Se a boia não altera, se ele não considera aquele sinal... Lá na reserva, né? Você ligava a chave ligada, você tinha que ligar a bateria. Você ligava de novo, deixava cheio, ligava, fazia foi vendo pela internet. Aí hoje, tipo assim, consegue pelo scanner fazer essa calibração? Sim. Calibragem pelo scanner. Beleza. Vamos mudar aqui então, para fechar. Já falamos de... Falta só 2 aqui, né? Oi?
que foi? Pode falar? Tem mais dois? Mas não sei se vocês perceberam. O circuito tem leves ou quase nenhuma alteração. O que está mudando é só esse cara, é o sensor. Vamos pegar um diferente aqui agora. Sensor de nível de combustível. Boia. Já tá aqui já. Tá pronto aqui já. Como é que vai trabalhar a boia, meus amigos? Desse jeito. Conforme o combustível sobe, o combustível desce, vai ter lá uma pista, essa pista vai correr, vai alterar o valor da resistência. Aqui você vai ter uma diferença de queda, aqui vai medir a tensão, vai saber que abasteceu, vai começar a marcar um novo combustível de acordo com a tensão marcada. Dá um exemplo, vai. A boia normalmente trabalha com 12, tá? Depende do carro, mas na maioria é 12. Vamos mudar para 12. Passei, tô lá no marcador de combustível, painel tá zerado. Vamos dizer que seja boia, painel direto. É o módulo, painel. Aí eu vim na boia e medi assim, ó. Aqui eu medi 5 volts. Aqui eu medi, embaixo da boia, no outro pino da boia, 0 volts. Onde é que está o problema? Na boia. Por quê? Por quê? Resistência rompida. Rompi a minha resistência. O que acontece com 5 volts ou 12 volts lá dentro do módulo, né? Que seria 12 no caso. Obrigado. Se fosse sem aviso, que às vezes eu confundo. Então rompeu o sensor, né? Rompeu o sensor. 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts. Até aqui. E aqui, 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts. Até aqui. Medi 12, medi 0. Pode ser aquela questão do curto, né? Muito mais raro. Tira a boia, coloca os dois pinos na boia, altera a posição dela, se ela mudou de resistência, curto no módulo. Se realmente não mudou, ficou sempre OL, boia condenada. Raciocínio muito parecido. Tem gente que mede aqui na boia 12 e 0 e fala, boia ok. Tá dando 12, que não entende essa questão da queda, né? Normalmente a boia recebe 12, segura um 7 mais ou menos. Aí do outro lado tem uma diferença ainda. Ainda não chega em 0. Né? Então, por exemplo, 12, segurou 7, aí 5, por exemplo, alguma coisa do gênero. 5, aí 0. Conforme vai mudando, esse valor aqui muda. 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1. Essa divisão seria tipo positivo do lado do positivo e na massa o outro. Isso. Boa pergunta, Bruno. Perfeito. Todos esses valores que eu estou colocando aqui, eu estou medindo uma ponta onde eu estou e outra ponta no negativo da bateria. Então aqui, por exemplo, deu 12 comparado com o negativo da bateria. Aqui deu 0 comparado com o negativo da bateria. Tudo é uma questão na tensão de comparação. Tem que sempre saber onde a ponta está, onde a outra ponta está. Aqui é sempre com referência ao massa. Se eu mudar a referência para o 12, eu vou mudar tudo aqui, todos os valores mostrados no multímetro. Eu medi o negativo, não tem que jogar o positivo na bateria? Você pode fazer, é recomendável que se faça. Na minha explicação eu estou colocando de 0 para 0 para facilitar. Para quando eu escrever 0, você saber que é um negativo. Se eu colocasse, por exemplo, aqui 12, na minha explicação ia ficar difícil. Toda hora eu tenho que explicar que aqui está comparando com o positivo da bateria e aqui eu estou comparando com o negativo. Por isso que deu 12 e aqui deu 12. Aí, se já está complicado... o zero. Isso aqui é sempre comparado com o negativo da bateria.
Pergunta. Luiz. Manda. Não? Manda prova? Hoje já? Beleza. É que eu escuto prova, né? Só escuto prova. Qual que é a minha intenção na prova? Simular uma situação real. Vou lá, coloco o defeito e vejo como é que você vai executar esse trabalho numa situação real. Pode ser que a prova seja hoje? Claro que pode. O coração até bateu aqui. Claro que pode. Prova surpresa. Vou avisar. Já entendeu o raciocínio? Já. Já fizemos a prática? Já. Beleza. Prova. Vou fazer a provinha, vamos ver. Sim. Então vamos para a prática. Eu vou explicar só a parte das chaves, que é a final. Que a chave hoje em dia não é mais uma chapa. A chave hoje em dia é um sensor. E é um sensor resistivo. Inclusive a parte de vidros elétricos aqui, a chave ela é toda resistiva por dentro. Já estudou brevemente, alguns grupos já viram, outros grupos não. Vamos trabalhar com ela hoje. Chaves do T-Cross, tudo resistivo. Chaves Fiat, tudo resistivo. Você tem uma chave de seta. Olha o que a chave de seta comanda. Lanterna, farol baixo, farol alto, lampejo. O lampejo e o fixo, né? Seta para a esquerda e seta para a direita. A seta tem 3 fios. Como? Ela comanda lanterna, farol, farol alto, lampejo, seta para a esquerda, seta para a direita. Só tem 3 fios. Que jeito? Não é mais uma chapa. Não é ela que está comandando. O que ela faz agora é um pedido para o módulo e o módulo comanda o pedido solicitado. Oi? Perdão, Onaf. De acordo com a atenção. Tem que parar. Sim. Sim, e outra coisa, você liga a chave, está esperando 12 e sai 7. O que a pessoa faz? Condena a chave. Tem uma chave simples aqui, uma chave de vidro elétrico. Como que seria uma chave de vidro? Essa é a chave de vidro elétrico hoje. Né? Seria a chave. Pontilhado aqui é a chave. Né? Já deu para entender como é que funciona, né? Michael, como é que funciona? Você tá com uma cara que entendeu tudo. Hã? Como é que funciona? Tá fácil, pô. Eu já quase... Ai, meus amigos. Aqui? É que esse aqui é o cabo externo, é o chicote, e aqui é a trilha da plaquinha. Não, mas ali é um fio só. Então. Um fio só, é um fio só. Então, isso daí, puramente, cara. Ô, meus amigos, Ele tô levou em 2 linhas. confundindo vocês aqui. Caralho, que Pô! Eu falei assim, hoje meu desenho vai representar fielmente. Hoje eu até a bitola do fio eu vou desenhar. Tá vendo só? Então é um fio só aqui, tá? Então, meus amigos, inclusive muda de bitola ao longo do caminho, né? Ele é um pouco maior aqui, menor aqui, beleza. Como é que funciona o vidro? Ó que fácil. Explica aí, Michael. Explica aí, pô. Como é que funciona? Você apertou o botão ali. Um exemplo, esse aqui, vai. Vamos dizer, é para descer ou para subir esse aqui? Para subir, vai. Aí o que acontece? Aí ele vai passar a atenção Para cá? Não, ao contrário. Vai subir lá e vai descer. Isso. O outro faz o inverso.
O outro fez assim. Ah. Aí vem pro volta. Aí vai ser um, ele vai enviar uma resistência. Entendi o que eu falei. Isso, exatamente. Cada um. São duas resistências. Daí cada um tem um valor. Cada uma tem um valor. Que mais? O módulo vai identificar e vai mandar um sinal em outro lugar. Então, o relé de E zero dá tanto zero, para subir e para descer tem diferenças na resistência. Então. Exato. Seriam 4. No caso de Quatro- um botão são só dois. Um para descer e um para Então, subir. mas aí de um botão ele tem duas. Ele vai emitir 2 sinais diferentes. O outro mais 2 sinais Mais diferentes. dois. Seriam 4 sinais. Onde o módulo vai fazer a leitura para identificar o comando. Na verdade é um sinal só. E quando são dois botões, são só dois sinais. Não precisa de 4, são só 2 sinais. Por quê? Apesar de serem duas resistências, o fio de sinal é um só. Certo. Então nesse mesmo fio fica 2,5 quando você aperta para subir. E no mesmo fio, quando aperta para descer, fica 1 volt, por exemplo. Se são 2 botões, são 2 cabos de sinal. É que, eu entendi o que você falou, em cada cabo circulam 2 sinais. Isso aí. Só tem um fio. De novo, né? Como é que é só um fio de sinal e o mesmo botão sobe e desce o vidro? Porque ele não sobe e desce o vidro, ele pede para subir. O pedido só precisa de um fio, um cabo. Você dá aquela seguradinha mais no botão, ele sobe sozinho porque ele já entendeu que você quer que o vídeo sobe tudo. Exatamente. Aí você pega lá uma chave de seta que tem várias funções. O que vai mudar aqui dentro? Vai mudar que existem mais resistores. Então, um resistor é lanterna, o outro é baixo, o outro é alto, o outro é seta esquerda, o outro é seta direita, o outro é lampejo. Tem várias resistências dentro da chave. Cada posição de chave tem uma combinação. Por um único sinal, por um único pino de sinal, o módulo entende o que você quer fazer. Isso que é chamar de rede de linha. Não. A rede linha ainda não é isso, é um passo a mais. Vamos chegar lá. Aí falou que a rede é a luz, né? Farol, aí entra a questão que você falou, lugar que segue, cada gestor aí vai segurar um tanto que vai o sinal lá com o modo que ficar. Sim. Sim. Cada resistor acionado segura um valor específico. Aqui vai ter diferença, aqui vai entender, vai comandar. É a ventoinha aí, no caso. Como foi? A ventoinha Mesmo que a ventoinha lá da resistência. é parecido. Só que ao invés dela ser no caso o sensor, é uma mudança assim, tem inúmeros valores que ele vai mudando. Aqui não, só tem os 6 valores. É esse ou esse. Mas o que o Onofre falou agora é o que eu gostaria de passar para vocês. Não mudou o circuito. Não mudou. O que mudou? O sensor. O circuito é idêntico. Então, com esse conhecimento, obviamente que nós precisamos da prática. Obviamente vocês têm que estar lá vendo, medindo, testando, tira o sensor, testa a resistência, identifica os pinos. Vamos fazer tudo isso hoje. Eu sempre falo, né? Tem que aprender fazendo. Mas aqui é uma base para quando você chegar lá, você realmente falar, não, agora, unindo a teoria com a prática, eu vou dominar isso aqui. O circuito é o mesmo, idêntico. Quando precisar na prática reforçar alguma coisa sobre esse circuito, a gente reforça. Dúvidas? Hoje foi puxada a teoria aí, né? Demorou um pouquinho a teoria hoje, né? Eu tenho que me controlar. Essa parte aqui de diagnóstico, domínio, diagrama, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, de entender. Então eu tenho que me controlar. Começo das minhas aulas, vocês tinham que estar lá para ver. É um negócio do outro mundo, assim, de verdade. Isso aqui era... Eu ia trabalhando, mas eu percebi que
eu preciso me frear um pouco, senão não tem resultado. O que guia é o resultado do aluno. Se uma aula de 4 horas aqui fosse o melhor resultado, eu ficaria 4 horas, mas não é. Normalmente a aula tem que ser uma aula teórica, tem que ter uma prática, tem que repetir essa prática várias vezes. Então eu tenho que me controlar. Hoje não deu muito para se controlar, né? Foi puxado. Mais alguma dúvida, pessoal, que ficou? Pode perguntar, tem que perguntar. Ok, vamos então para o bolo? Intervalo?